chamando mais quadrinhos para nada. Porque é mais de 350 crianças, gente. Pelo amor de Deus, é muita gente. Aí, lembra que eu falei que nós tínhamos uma pessoa que nos doava, não doava não, nos vendia aquelas roupinhas a preço bem menor, nem isso mais. Porque as donadas das meninas agora elas fazem. Elas fazem, então elas trabalham o ano inteiro praticamente para esse Natal. Então aqui, ó, roupa para as meninas. E fazem roupa para os meninos. E olha isso que as meninas fazem, gente. As menininhas vão elas ficam enlouquecidas. Porque eu já tenho, acho que eu tenho muitas anos que estão fazendo isso aqui. Neném, porque tem neném nas creches. Vão ganhar a naninha. Ah, meu Deus, é verdade. Tem uma vontade nossa que faz isso aqui. E olha isso. Então, gente, veja, elas trabalham com muito amor durante o ano para fazer isso. E aí, para fechar com chave de ouro tudo isso, a gente precisa padrinhar agora as crianças. Porque senão, as crianças não ganham e fica tudo ali. Mas não vai ficar, não é verdade? Porque cada um vai contribuir e vai nos ajudar. Gente, outra coisa. Seminário, as dimensões da pedagogia, à luz da doutrina espírita, que será no dia 24/11, das 14 às 17h30, nesse centro aqui, Associação Beneficente Caminhos do Bem. Muita gente aqui já sabe onde é. Quem não souber, o pessoal da biblioteca sabe, é só ele pegar esse endereço. Aqui, a princípio, dá a impressão que é para evangelizadores, mas não é. É para pais, tio, avó, vizinho, precisa ajudar, vizinho. Então está aberto a todos. Super, mega importante esse seminário aqui. Porque hoje o desafio de educar nossas crianças está super difícil. Né? Então é um desafio e tanto. Então aí vem os nossos amigos do BIAI e criam eventos como esse para nos ajudar, para nos amparar, para que a gente possa encaminhar da melhor maneira possível esses espíritos, embora muito inteligentes, né? Tira pai, mãe, bota sério, e não sabe, de repente, eles dão uns perdidos na gente, assim, a gente não sabe o que responde na hora, né? E aí vem um seminário como esse para nos ajudar. Então, fiquem à vontade, a gente vai falar, a equipe está ali, para que vocês peguem o endereço certinho, se não souber. Ok? E hoje a gente não tem razão, porque hora inteirada, vocês vão ter que ir para o programa, né? Mas tudo bem, né? Tudo pelo amor, né, Maria? Vamos à nossa leitura? Bom dia a todos. Bom dia. Trabalhemos também. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Isso está em Atos, capítulo 14, versículo 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muita vez ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual, e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entrega em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação, imaginando-os em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo
esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender a grandiosa missão. Vamos à nossa prece. Bondoso e amigo Mestre Jesus, derrama a luz do teu olhar sobre cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, pois que todos, como filhos de Deus, precisamos de Ti ao nosso redor. Por onde caminharmos, ser aquele amigo que nos dá a mão, que nos orienta, que nos diz quais as escolhas, quais os caminhos. Mas rogamos, Mestre amado, que nos capacite para isso. Que não sejamos aquele que oramos ao Pai, desejosos de que as nossas vontades sejam feitas, mas sim, Senhor, nosso coração te pede. Que seja aquele que nos diz que assim seja a vontade do Pai. E aí, Senhor, conheces as nossas limitações e as nossas fraquezas. Então vem ter conosco e nos auxilia a ter ouvidos de ouvir, coração de aceitar, para que possamos trilhar pelo caminho do amor, da paz, da tranquilidade tão sonhada por todos nós. Senhor Jesus, não pedimos só por nós, mas por todos os nossos irmãos em sofrimento, por todo este planeta abençoado, que não são poucos. Muitas lágrimas amargas nesse momento são derramadas, muitas angústias dilaceram o coração dos nossos irmãos. Ser, Senhor, aqui, que estenda a mão e cura todas as feridas, todas as angústias, e devolve a paz, a esperança e a fé. Senhor, te agradecemos por tudo que nos ofereceste e nos ajuda para que sejamos cada vez mais merecedores do teu amparo e de tudo aquilo que nos deixou. Que a tua paz se faça entre nós e todos os nossos irmãos por todo o mundo. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje vocês estavam esperando a Josiane, provavelmente, na palestra, mas ela teve um imprevisto e ela não pôde vir. Então a gente já pede desculpas a vocês por isso. Mas nada é por acaso nesta vida. E a Ana Paula, que vocês veem, ela dando muitos recados aqui, falando amorosamente com todos, ela já vem fazendo esse trabalho de exposição espírita na sexta-feira. E hoje nós vamos então recebê-la aqui com as nossas vibrações de amor, de carinho, para que ela desenvolva o tema escolhido por ela para todos nós, e com certeza nosso Mestre Jesus está te abençoando e iluminando, Ana, todo o seu espaço. Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus, do nosso Pai Criador, nos abençoe no dia de hoje. É uma bênção estar aqui com vocês, essa oportunidade de trazer um pouquinho daquilo que nada é meu, é da espiritualidade, dos espíritos de luz, mas que com certeza eu venho me dedicando um pouquinho a cada dia para tentar entender, mas principalmente me transformar. E esse tema escolhido para hoje, né, eu já tinha feito essa palestra numa sexta-feira, e ele vinha me trazendo alguns conflitos internos, né? Quando eu escutei de um grande amigo meu o que nós queremos, se ser discípulos eternamente ou nos transformarmos em apóstolos. E hoje eu trago esse tema para a nossa reflexão da manhã. Essa reflexão que é primeiramente para mim, pois os primeiros ouvidos, os mais próximos da minha boca, são os meus mesmos. E a transformação, principalmente, tem que começar por mim, né? Então, meus irmãos, para a reflexão de hoje, vamos nos lembrar do ano 33 depois de Cristo, da nossa era cristã. Era um momento de turbulência, de aflições entre os discípulos, ou agora os apóstolos de Jesus. Jesus já havia desencarnado, mas morrido,
crucificado, conforme se fala nos evangelhos. Os discípulos, seus apóstolos, se encontravam muitas vezes em agonia naqueles dias primeiros, sem saber o que fazer. Jesus já tinha voltado, estava entre eles, falava com eles individualmente. E 2 vezes se reuniu com o grupo de 11, pois agora já não tinha mais o 12º apóstolo. Voltava à pátria espiritual por meio do suicídio, nosso irmão Judas. Aquele que, pensando, não compreendendo a verdadeira missão do Mestre Jesus aqui na terra, para que ele veio, confundiu como se fosse um grande general. Então voltou à pátria espiritual e os 11 apóstolos estavam naqueles dias remoendo e revivendo todos os momentos que tiveram com Jesus. Ele já tinha aparecido por 2 vezes e nessa segunda vez ele deixou bem claro que gostaria que eles voltassem para Galileia. Eles ainda estavam em Jerusalém, estavam escondidos, se refugiavam em lugares onde não pudessem ser achados, pois estavam sendo perseguidos pelos sacerdotes, doutores da lei, anciões que se achavam donos da verdade até então. Então, eles não mais faziam palestras públicas, não mais confortavam os necessitados, somente em lugares fechados. E Jesus, sabendo dessa dificuldade, precisava tirá-los dali e pediu, naquele segundo encontro, que eles se organizassem para voltar para Galileia. Já era o 4º dia da ressurreição do Mestre Jesus. Então, Pedro, que apesar de Jesus não ter colocado como aquele líder da equipe, mas os demais já sentiam nele uma liderança nata pela forma como falava ao povo e como agia, sempre com uma proatividade muito grande, buscando sempre consolar e amparar não só o grupo, mas todos aqueles que estavam ali como ovelhas do Senhor. Então, Pedro reúne aqueles 10, que com ele 11, e retornam a Galileia. Os sacerdotes e os velhos anciões da época judaica ficaram um pouco mais calmos, pois apesar de terem pagado para aqueles soldados que faziam vigília no sepulcro do Mestre Jesus, falarem que o corpo do Mestre tinha sido roubado, tinha sido invadido por aqueles que eram seus apóstolos, seguidores, e o corpo havia sido roubado. Esses soldados estavam sendo pagos, muito bem pagos, para toda vez que se falasse ou comentassem da ressurreição do Mestre, eles comentassem que não. Mas eles sabiam, aqueles sacerdotes, que a mentira, como nós sabemos, ela é perecível. Em pouco tempo ela iria acabar. Mas eles ainda queriam ter um prazo para poder fazer ainda a conversão daqueles que se deixavam levar pela palavra do Mestre para o lado romano e judeu da época. Então, com a saída dos discípulos em direção a Galileia, eles ficaram mais calmos. A Galileia ficava a 100 quilômetros de Jerusalém. Geralmente eles levavam em torno de 2 dias caminhando, mas eles aproveitaram para, durante esse trajeto, levar a informação e a boa nova de que o Mestre amado havia ressuscitado. Ele estava vivo e estava entre nós. E ele havia cumprido aquilo que prometia, que jamais deixaria nenhuma das suas ovelhas desamparadas. Então, saindo de uma segunda-feira de Jerusalém, eles deveriam chegar na Galileia, em Cafarnaum, em Betsaida, por volta de quarta-feira. Mas devido a essa romaria que fizeram, levando essas informações a todos que cruzavam seu caminho, chegaram na quinta-feira. Estavam cansados, então se levaram todos a dormir. Alguns na casa de Jonas, outros na casa de Zebedeus. A casa de Jonas eram os pais do apóstolo Pedro. E já a casa de Zebedeus era a casa dos pais de
de Tiago e João. Ali eles se refugiaram, todos querendo descansar e esperando o Mestre Jesus, como ele havia falado lá em Jerusalém, que iria de encontro a eles para dar novas instruções, novas orientações. Ali já falava o grande CEO do nosso planeta, esse que é o nosso governador. Então, depois de descansarem, Pedro foi de encontro aos demais discípulos. Já era numa quinta-feira à tarde, e ele falou aos discípulos que não aguentava mais esperar pelo Mestre, pois achava que ele iria falar somente na intimidade deles. Então eles estavam se resguardando em casas e locais onde eles pudessem ter a presença do Mestre. Mas aí, como havia necessidade de buscar o pão material, convidou os demais para sair à pesca. E foram, pegaram um barco e saíram no Mar da Galileia, que apesar do nome Mar da Galileia, é o grande lago de Genezaré. Recebe as águas do Rio Jordão e as águas da chuva. E ali naquela região, onde nos diz os conhecedores do local na atualidade, é um lago tão pequeno. Mas para eles, na época, era considerado o Mar da Galileia, onde Jesus passava grandes momentos com eles. Saíram a pescar e passaram a noite toda pescando. Nada encontraram. Por volta de 6 horas da manhã, retornaram às margens do Mar da Galileia. Ali eles deixaram o barco maior e pegaram um barco menor para ir até as margens. Quando estavam se transportando nesse barco menor, viram à margem a figura de um homem. Acharam que era aqueles que faziam a comercialização dos peixes, que esperavam quando chegavam os barcos carregados. Todos foram em direção à margem e, chegando lá, escutaram a voz ao longe falando: filhos, encontraram o que comer? E eles responderam: não, não temos o que comer. Então aquele homem, dirigindo a eles, com uma atitude de paz, fala: joguem, lancem as redes ao lado direito do barco. E assim eles fizeram. Lançando a rede ao lado direito, ela se infestou de peixes, e todos os discípulos começaram a puxar aquela rede, que estava pesada. E nesse momento, João, o amado discípulo do Mestre Jesus, assim ele se coloca nos seus manuscritos como o amado discípulo do Mestre, percebe que aquele era o Mestre e fala em voz baixa a Pedro: é Jesus, é o nosso Mestre. Aí Pedro, como sempre, naquela sua vontade de servir ao Mestre e mais radiante ainda de encontrá-lo, se joga ao mar da Galileia e vai caminhando até aquele que é o Mestre. Atrás vem seguindo os discípulos, os demais. Quando ele chega e se lança aos pés de Jesus, logo ele enxerga ao longe, atrás de Jesus, uma fogueira. Ele se lança aos pés e olha aquela fogueira e se sente envergonhado. Se joga aos pés do Mestre. E quando os demais discípulos chegam, ele fala: o fogo está pronto, o pão já está ali. Agora tragam os peixes. Vamos prepará-los para comermos juntos. E aí, na mente de Pedro, quando ele fala a palavra fogo, ele se lembra daquele pátio de Canaã, onde, após a crucificação do Mestre Jesus, ele negou o Mestre por 3 vezes. Mas Jesus, no momento em que ele estava ali, lendo seus pensamentos, sabendo o que ia na sua mente, o acolheu e chamou: é hora de comermos juntos. Dos 153 peixes que eles tiraram na sua rede, prepararam 7, limpando e entregaram para o Mestre. Mestre Jesus, sentado com seus discípulos ao redor daquele fogo, coloca os peixes para cozinhar. Estando prontos, serve
o peixe e divide o pão com a mão. Ali se vê no rosto do Mestre Jesus uma satisfação enorme, naquela simplicidade de um ato de estar dividindo o pão que ele tanto gostava. Ele servir aos seus discípulos era como se renovasse as suas energias de um prazer, de muita luz e paz. Então, depois que todos comeram juntos, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro fala: claro, mestre, eu te amo. Passado mais alguns segundos, Jesus novamente se dirige a Pedro e olha para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente: mestre, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. E ele disse então a Pedro: se tu me amas, Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O silêncio ficou entre todos novamente, e pela terceira vez, Jesus olha nos olhos de Pedro, na profundidade da sua alma, e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, já um pouco irritado, não compreendendo porque Jesus pela terceira vez perguntava a ele porque o amava, ele fala: mestre, Jesus, tu me conheces, sabe o que vai na minha intimidade, sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Dá de comer àqueles que têm fome. Consola aqueles necessitados que choram. Serve como eu mesmo estou servindo e servi a todos vocês. Prego o Evangelho sem distinção, pois perante Deus não existe distinção. Prego o Evangelho a todos, crianças, jovens, idosos, de qualquer lugar. Leva a boa nova, cuida das minhas ovelhas, serve como eu mesmo servi. E ali Pedro entendeu que as 3 vezes que ele o tinha negado, Jesus estava colocando para ele de novo aquela missão que ele tinha. Jesus não queria em nenhum momento constrangê-lo diante os demais, mas precisava dizer: Pedro, apesar da tua fragilidade, da tua dificuldade, tu continuas sendo meu discípulo e meu apóstolo, e tu tens que levar a minha boa nova, o meu evangelho, levar a igreja diante de todos. Tu és a rocha do meu evangelho. E Pedro compreendeu isso. Então, a partir dali, Pedro, como um líder, começa, junto com os demais discípulos e apóstolos, a levar a palavra, o consolo e a cumprir aquele desejo que Jesus e instrução tinha dado a eles. Estamos, então, no ano 30 da nossa era cristã. Às margens do Rio Jordão se encontra João Evangelista. Ele que batizava com as águas daquele rio, pois havia recebido a instrução do plano espiritual para isso. Se encontra ali fazendo o batizado daquelas pessoas que chegam até então, sabendo que a sua missão era muito maior, de preparação para aquele que deveria vir. Então chega até ele aquele espírito que ele sente diferente dos demais homens e pede para ser batizado. No instante em que ele emerge, aquele homem, a cabeça daquele homem, nas águas do Rio Jordão, ele vê descer uma luz brilhante, muito mais brilhante do que os demais homens recebiam durante o batizado. Só que essa luz desce e pousa sobre o homem, sobre o seu ombro, e forma um formato de uma pomba branca. Ali ele percebe que é o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, aquele que viria salvar a humanidade, levar o caminho, mostrar o caminho da verdade. Então, naquele momento, ele fala a todos que estão ao redor: este que veio depois de mim, já era antes de mim, pois estava junto a Deus muito antes de mim. Ele foi o primeiro.
Apesar de vir depois, ele já era antes, ou o que ele queria dizer. Ele já era o Cristo, governador do nosso planeta. Ele já estava preparado para aquela missão. No outro dia, estando novamente às margens do lago do Rio Jordão, junto com 2 discípulos seus, um deles era André, irmão de Pedro, e um outro que não nos fala o Evangelho nome. Eles eram discípulos de João Batista, seguidores daquela palavra que ele levava. E nisso passa aquele homem galileu, com cabelos pelos ombros, que ele havia, no dia anterior, batizado naquelas águas, mas que iria batizar a humanidade inteira com o Espírito Santo. E ao passar por ele, ele fala aos seus discípulos: eis o que eu falei para vocês, eis o Cordeiro de Deus, esse que veio enviado pelo Pai e que vai salvar a humanidade. Naquele instante que Jesus segue sua caminhada, André e mais um discípulo o seguem e vão acompanhando Jesus pelo seu trajeto. E aí André fala a Jesus: Rabi, e ele se vira como se não soubesse que estavam seguindo. E ele pergunta: o que querem de mim? E André fala: onde moras? Perguntando ao mestre. E aí o mestre fala: me siga e vereis. Conta os evangelhos que era no período da manhã, e eles focaram com o mestre Jesus até a 10ª hora daquele dia, ou seja, até as 22 horas, conversando e recebendo instruções do mestre. Ao sair dali, André vai encontrar o seu irmão, chamado Simão. E lá ele fala: Simão, eu encontrei o Messias. Messias, aquele que quer dizer o Cristo. Ele veio, como estava dito nos evangelhos, como os profetas falaram. Ele está entre nós, ele veio, ele falou conosco e ele está aqui. No outro dia, ao amanhecer, estava Simão e André pescando no mar da Galileia, na cidade de Betsaida. Eram todas muito próximas, porque o lago não é muito grande. E ali, às margens daquele lago, do mar da Galileia, se aproxima ele, o Galileu, o Cristo, o Messias, o Rabi, e olha nos dois aos olhos e fala: vinde a mim e farei de vós pescadores de almas. Naquele instante, então, Pedro se sente tocado por uma emoção muito grande e olha para o mestre. Ele então, olhando em seus olhos, fala: a partir de hoje, seu nome tu te chamarás Cefas. Cefas, que quer dizer Pedro, que em grego quer dizer rocha. Então, a partir de então, esse nome passa a ser o nome de Simão, o Pedro. Seguindo sua caminhada pelo mar da Galileia, ele vê às margens 2 homens também se preparando para sair da pesca. Ali estavam os irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele, olhando os dois, se dirige e falando: Tiago e João, filhos de Zebedeu, vocês querem divulgar a boa nova comigo? E naquele instante eles se sentem tocados por uma emoção muito forte. Tiago deita a sua cabeça no ombro do mestre, mas João se joga a seus pés e chora copiosamente. Jesus sabe que ali estão seus primeiros discípulos, e assim ele sai a procurar seus discípulos. Mas Jesus, depois da divulgação de João Batista, tinha muitos seguidores. E para ser os seus discípulos ele precisava preparar, porque nem todos que seguiam Jesus tinham condições de ser discípulo, porque não queriam viver aqueles ensinamentos que ele trazia. Então seguiam Jesus sem entender qual era o objetivo maior, mas pelos benefícios que poderiam ter da cura dos seus males da saúde, de matar a sua fome material do corpo, mas não da fome espiritual. Mas esses homens que ele tinha chamado
sabiam qual era a sua missão de discípulo, que deveriam seguir o Mestre para aprender as coisas com ele, para copiar o que ele fazia, para levar os seus ensinamentos adiante, mesmo que ainda com dificuldade, né? Eram aprendizes junto àquele que era o Mestre, que era sábio, cheio de sabedoria, conhecedor de todas as coisas. Então eles passam a observar. É claro que naquela multidão que iam acompanhando o Mestre, muitos outros se tornaram seus discípulos, mas esses se destacaram. E Jesus falava a essa multidão que o acompanhava por parábolas, porque o povo ainda não tinha conhecimento, nem como seus discípulos, para aprender muitas coisas. Então ele utilizava as coisas do dia a dia para ensinar através das palavras, levando um pouco dos seus conhecimentos e ensinamentos necessários. Mas para aqueles que ele tinha escolhido para ser os seus discípulos, ele falava na intimidade. Após terminar os sermões no Monte da Galileia, ele explicava em mais detalhes o que ele queria dizer, levando para eles conhecimentos sobre a moral, sobre a espiritualidade, pois apesar daqueles homens serem rústicos e com pouco estudo, sem conhecimento nenhum para a época, eles tinham boa vontade, queriam aprender e amavam Jesus e queriam amar todos aqueles que vinham do seu evangelho, tudo aquilo que ele trazia do seu evangelho. Então, Jesus os prepara para uma nova caminhada, a caminhada onde eles deixariam de ser somente aprendizes, mas ter uma missão maior, de serem embaixadores da Boa Nova, de levar esse conhecimento adiante, formando novos discípulos, pois já se passam a ser referência, já tem um legado, pois já, junto com o Mestre Jesus, já faziam alguns milagres, já levavam os ensinamentos, então eles agora passariam por uma nova fase. Jesus então os preparou. E estava na véspera de divulgar que eles deixariam de ser apóstolos, discípulos, para passar a serem apóstolos. Jesus se recolhe naquele monte da Galileia para fazer o que nós deveríamos fazer diariamente ou quando temos alguma decisão importante a tomar, que é a meditação. Jesus foi orar, foi estar com o Pai e foi meditar, pedindo orientação para a nova passagem daqueles que seriam seus apóstolos. E no outro dia, pela manhã, Jesus os reúne. O que ele quer? Eu não sei. Disse para reunir seus seguidores de paciente e se esperar. Esperar para quê? Por que não tem um pouco de paciência, Simão? Pedro. Meu nome é Pedro. Ele me chamou de Pedro. Pedro. Eu amo todos vocês. A maioria de vocês tem estado comigo desde o início. Mas agora as multidões são grandes demais para mim sozinho e preciso de homens que levem minha palavra para aqueles que precisam. Por isso vou escolher 12 homens que terão a autoridade da minha mensagem. Pedro. João. E o irmão Tiago. Os filhos do trovão. André. Judas. Mateus.
autoridade sobre os espíritos impuros. Curem os doentes. Expulsem os demônios. Nada leve com vocês. Só precisam das pessoas. Nem pão, nem jornais, nem dinheiro. Sua missão começa nesse mundo e será cumprida no próximo. Vocês são meus apóstolos. Essa passagem é linda, né? Porque mostra como Jesus conhecia bem a cada um daqueles que estavam com ele. Tanto que deu um beijo no rosto de Judas. Jesus teria mais 1 ano e meio com aqueles para prepará-los como seus apóstolos definitivos. Eles ali receberam naquele dia uma missão maior, mas ainda teriam muito para aprender, conhecendo mais ainda as coisas da moral e da espiritualidade. Mas como um bom mestre, como aquele que conhece a todos que estão ao seu redor, ele sabia que muitos eram seus discípulos e não deixou ninguém. Todos seguiam Jesus, homens, mulheres, crianças, jovens, anciões, e ele sabia que muitos eram os discípulos. Apesar daqueles serem seus apóstolos, seus embaixadores, ele deveria sempre cuidar daqueles demais que o seguiam e que queriam aprender e vivenciar o Evangelho, multiplicando essa boa nova. Então, Jesus estava em Jerusalém, chamado numa festa das tendas, onde no outono os judeus festejam as colheitas. E como um verdadeiro sábio, ele aproveita o momento para ensinar. Eles estavam festejando a colheita que tinha sido muito boa, muito grande. E aí ele traz para aquela realidade do dia, para o ensinamento. Reúne 70 dos seus discípulos seguidores e fala para eles, naquele momento, com a colheita que tem ali, ele precisava de homens para colher, ele também precisava de homens para levar a boa nova. E eu peço a permissão para ler, para assim trazer na íntegra a mensagem. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes de ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Parece nós aqui, né, Terezinha? Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Vão e eu estou enviando como cordeiros entre lobos, porque as dificuldades são grandes no dia a dia. Curem os doentes que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Aqueles que lhe dão ouvido, está me dando ouvidos. Aqueles que o rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72, passado algum tempo, voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. E Jesus falou, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Quando ele fala desses escorpiões, são os que carregamos dentro de nós, das nossas dificuldades. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submeteram a vocês, mas porque seus nomes estarão escritos nos céus. Todo o bem que fazemos, toda a multiplicação, nosso nome também estará escrito nos céus. Essa passagem dos 70 da Galileia, 70 discípulos, né, eles estão descritos nos evangelhos, mas tem passagens que não estão escritas nos evangelhos. E graças a Deus, a espiritualidade maior
atuando através desses apóstolos que estão encarnados entre nós, ou que já desencarnaram, sempre nos traz conhecimentos. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos, através da espiritualidade do nosso Chico, nos traz conhecimentos do Evangelho revivido. No plano espiritual estão Emmanuel e Humberto de Campos. Na década de 40, eles têm a missão de trazer o Evangelho revivido do Cristo através do Espiritismo. Então começam a escrever grandes obras, lembrando o Evangelho desse amado Cristo, que reviver as suas palavras para vivenciar no dia. Então no capítulo 29, Humberto de Campos nos diz que ele, no plano espiritual, ele está estudando. E lá também existem folclores e coisas que ainda temos dúvidas, porque não é porque desencarnamos que sabemos tudo. Então ele está estudando sobre a vida do Cristo, assim como Emmanuel faz. E lá ele tem conhecimento sobre os 500 da Galileia. Essa passagem que fala do último contato que Jesus teve como ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos, aos 500 da Galileia. Então ele nos fala que naquele dia, todos na Galileia acordam com a impressão de que o Mestre vai estar com eles. E como o Mestre fazia, indo ao monte da Galileia, sempre ao final do dia, ao entardecer, para falar sobre as suas palavras, nas suas palavras sobre o seu Evangelho, eles sentiram que naquele dia, novamente eles estavam intuídos, porque durante a noite o plano espiritual tinha conversado com eles. Aí então, todos, no entardecer, discípulos e apóstolos se encaminharam para aquele monte. Jesus, com o conhecimento que tinha, sabia que quando ele falava naquele monte, ele conseguia atingir a todos, pois a acústica era maravilhosa. Existia uma planície aos pés do monte, onde todos ali se sentavam confortavelmente. Não existia, como na época, a tecnologia atual, né? Que nós temos os microfones. E Jesus falava a todos através daquele monte para atingir o máximo. Então ele se reúne. Naquele momento, estão todos ali questionando, será que ele aparece? E naquele momento, nos fala Humberto de Campos, desce uma luz muito forte. Já estava começando a escurecer. E eles veem se materializar acima do monte aquele, o Messias, o Cristo, o Rabi. E todos se ajoelharam de emoção diante daquele. E qual eu vou trazer também essa mensagem do capítulo 29, onde eu peço a permissão para ler, para não cometer nenhum erro de esquecer. Jesus, então, olhando aqueles 500, irradiando aquela luz maravilhosa, onde todos estavam ajoelhados e comovidos, ele fala, amados, fala como nosso mestre. Eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Ele está avisando, não voltarei mais a estar materialmente com vocês. Eu vou voltar à pátria do Pai. Pois ele falava diretamente com Deus. Enviei meus apóstolos como ovelhas ao meio dos lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Aqui já está falando o Senhor do nosso planeta. Aquele que tem o objetivo de salvar todas as almas, todas as ovelhas, e pede ajuda àqueles que são os seus emissários, os seus discípulos, e fala, reforçando, eles serão os semeadores. Então os apóstolos sairão para levando a boa nova, aonde tem as dificuldades, mas nós, os discípulos, seremos os fermentos para fazer crescer esse pão. Jesus sempre falava através das parábolas e sempre sentia prazer em dividir o pão. Então, por isso, ele usava muitas comparações com o pão. Então, ele fala que os discípulos seriam ali o fermento do pão. Então, naquele momento,
nos fala aqui o Humberto de Campos, que instituiu os primeiros trabalhadores da Boa Nova. Eles reencarnariam esses 500 em todos os lugares da Terra, em várias áreas, em várias religiões, na tecnologia, na arte, para fazer e levar a Boa Nova, levar os conhecimentos do Mestre, para fazer o bem, para ser exemplos, para fazer fomentar aquilo que os apóstolos iriam levar. Então, como nós, que nos colocamos como discípulo nesse momento, vem a nossa responsabilidade como reencarnados nesse momento e discípulos aqui na doutrina maravilhosa que nos encontramos. Mas e aí? O que precisamos fazer para ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Deixar de ser aquele mero espectador, de assistir às palestras, de estudar no ESG ou nos cursos da casa, mas realmente transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, transformar a nossa alma e já ser discípulo, levando exemplos àqueles que estão ao nosso redor. Primeiramente, aqueles mais próximos da nossa família, aos nossos vizinhos, aos demais. Como fazer? E aí uma mensagem importante que veio dos livros, também prefácio de Emmanuel, dessa obra bendita que eles fazem reviver o Evangelho do Cristo. Ele nos traz nesse prefácio que a lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um positivo para os místeres de adoração. Não devemos admirar a palavra como linda, ouvir a mensagem dizer, oh, que maravilhoso, nos tocar momentaneamente, mas devemos refletir sobre ela, olhando na nossa intimidade o que devemos fazer para nos transformar. Porque a mensagem do Cristo é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Cristo não disse para os discípulos, fiquem reclusos para evoluir, não. Ele disse, vai pregar a todos que tiverem, saiam, vão até as pessoas, procurem um trabalho, vão divulgar. Toda a terra é seu altar de adoração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, aonde nós estivermos, nós devemos orar contemplando a palavra dentro do nosso coração. Por louvá-los somente nas igrejas e menoscabá-los nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Nós devemos ser nós mesmos na essência. O que somos dentro da casa espírita, numa igreja, num templo religioso, devemos ser na nossa intimidade, conosco mesmo, nos perdoando, nos melhorando, trabalhando junto à nossa família, na nossa comunidade onde vivemos, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho. É isso que ele quer dizer. Ser discípulo é aprender os ensinamentos do Mestre na vivência e, se precisar, a gente vai falar sobre ele, porque nós vamos demonstrar através dos nossos gestos, das nossas ações, que somos discípulos. Mas em Lucas, Jesus deixa bem claro que não é fácil ser discípulo. E ele fala que aquele que não carrega a sua cruz e não o segue, não pode ser seu discípulo. Jesus sabe das dificuldades que nós temos e que os nossos deveres que temos, primeiramente conosco e com a família. E que a nossa cruz não é fácil, pois nós já vivemos de outras encarnações trazendo as nossas dificuldades. Então agora não vai ser fácil convivermos. Mas nós temos que carregar a nossa cruz, que é carregar os nossos objetivos, os nossos deveres, o que precisamos fazer e seguir ao Mestre, sempre lembrando o que ele faria no nosso lugar nessa situação. Mas também utilizando todos esses livros trazidos por Emmanuel e também por Humberto de Campos, que nos trazem como reviver o Evangelho do Cristo e nos dão instruções de como ser os seus discípulos. Eu trago aqui alguns pontos importantes para nós não esquecermos.
que primeiramente falando sobre o dever e a renovação. Nós não precisamos sair do nosso meio para sermos discípulos de Cristo. Nós devemos cumprir as nossas obrigações aonde nós estamos. É ter a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor. Primeiramente, sempre conosco. Estamos evoluindo moralmente? Não que o progresso material não precise, o intelectual, mas estamos utilizando esses meios para nos transformar? Estou perguntando para mim também, para nós. E quando erramos, será que estamos renovando as nossas atitudes? No sentido de analisar para não fazer de novo? Em vez de estar só nos culpando, sendo misericordioso conosco e renovar as nossas atitudes? Jesus sabia que não ia ser fácil. Estamos nos colocando a serviço e nos aprimorando? Só servir não basta, precisamos ter conhecimento. Estamos tendo muita informação intelectual, mas precisamos nos aprofundar nas coisas da alma, nos ensinamentos do Mestre e nos colocar à disposição do seu serviço. Sempre dividir um tempo para o serviço espiritual. Não precisa ser o serviço só numa casa espírita, mas em algum lugar. Em qualquer momento a gente pode consolar, abraçar, doar o tempo ou doar o material. E aprimorar sempre buscando o Evangelho e a instrução. Ação e progresso. Nós não devemos ficar parados no sentido que os nossos atos devem ser ações que vão refletir em exemplos positivos. Se for para ser uma ação que vai denegrir a nossa imagem, então que é melhor que não façamos. Vamos refletir o que o Mestre faria. Então que essa ação traga progresso, primeiramente para nós, mas depois para aqueles que estão ao nosso redor. Sempre lembrando do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Responsabilidade e crescimento espiritual. Nós temos responsabilidade com o que acontece conosco. Nós que somos espíritas, que acreditamos em reencarnação, não podemos ter desculpa. Colocar no outro a culpa daquilo que acontece conosco. Em vez de perguntar por que está acontecendo isso comigo, devemos nos perguntar para quê? Que aprendizado eu tenho que tirar? A responsabilidade é minha. Quando eu aprender, eu vou passar na prova. É como estudando aqui no plano material. Quando a gente está numa série e faz uma prova, a gente passa naquela disciplina e vai para uma outra mais difícil. Mas nós vamos. E assim somos nós. Então nós temos que ter responsabilidade com aquilo que acontece conosco, para que a gente busque o crescimento espiritual. Se a gente ficarmos nos escondendo atrás das coisas do dia a dia, sem olhar para a nossa intimidade, jamais nós vamos buscar o nosso crescimento espiritual e nos renovarmos. Então, primeiramente, nós temos que nos aceitar, ser caridosos com nós mesmos, mas com responsabilidade. Não vamos ficar nos culpando, mas entender que se erramos, temos responsabilidade, mas podemos fazer um novo fim. Como o Chico disse, não podemos voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas podemos seguir em frente e fazer um fim bem diferente daquilo que até então a gente já fez. E por último, a aceitação dos discípulos dos dispositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Dispositivos do bem. A gente às vezes não aceita as coisas que acontecem conosco, nos revoltamos, né? Mas se nós estamos aqui na doutrina e sabemos da reencarnação e que participamos em algum momento dos pilares que vão nos colocar aqui para a evolução, por que ficamos questionando o motivo de estarmos passando aquilo? Por que eu nos colocando como vítima? Então tem que aceitar que aquilo é para o nosso bem e o que devemos tirar de proveitoso daquilo na nossa regeneração. E obediência aos padrões do Senhor. Deus tem as suas leis divinas e Ele não vai mudar as leis que regem o universo ao nosso bel prazer. Como olhamos nos carros falando que Deus é fiel, sim, Deus é fiel às suas leis.
porque Ele criou as leis para reger o nosso universo e todos os universos que nós não temos nem noção e que a física quântica está nos trazendo e que em breve dias a ciência vai nos mostrar detalhadamente. Nós temos que ser obedientes às leis de Deus, não nos revoltando. Então aqui, através dessas obras divinas, nós temos já o conhecimento que nos podem trazer a nossa reforma para sermos verdadeiros discípulos de Cristo e quem sabe futuramente termos uma missão ainda maior como apóstolo. Pois como diz o nosso Evangelho, a quem Jesus confiaria missões importantes? Só aquele que já passou pelas provas das missões menores como nós. A missão conosco mesmo, com a nossa família, na nossa sociedade. Podemos ter uma missão junto à humanidade. No Evangelho, capítulo 21, onde fala que haverá falsos cristos e falsos profetas, Kardec nos traz através dos Espíritos isso. Que somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente que os homens? Jamais Deus vai dar missão grandiosa de um apostolado para alguém que não está preparado. Ficais certos de que só se confia missões importantes àqueles que sabem capazes de a cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. No plano espiritual pedimos tanta coisa que quando chegamos aqui não conseguimos fazer. Para fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade, a utilização desses apóstolos. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, espíritos que, se não fossem superiores ao meio em que teriam que ter de atuar, nula se resultaria a sua ação, pois se deixariam envolver pelo meio. Isto posto, há vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem que justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado, pela influência moralizadora das suas obras, a missão que se diz portador. Então, o verdadeiro apóstolo que um dia nós vamos chegar a ser reconhecido tem essas características: superioridade, virtudes conquistadas, grandeza de atos no bem, resultado positivo, tudo que fazem é no coletivo, não só para si, né? E pela influência das suas obras, independente de onde está. Eu poderia ter trazido aqui nomes das ciências, da arte, que vieram com a missão de trazer o bem e a boa nova no seu meio. Não precisamos estar só no meio religioso, em todos os meios, mas como o objetivo de hoje é falarmos do Evangelho para a espiritualidade e da espiritualidade, eu trago esses nomes. E aí, chegando ao final, olhando esse rosto que nos transmite candura, paz, que nos conhece como ninguém, que sabe das nossas dificuldades, o quanto já erramos, o quanto ainda vamos errar, já nos beija no rosto como fez a Judas, já olhou nos nossos olhos como fez a Pedro. Ele sabe que vai em cada um de nós, o quanto estamos nos esforçando, o quanto temos dificuldade, mas Ele não desiste de nós. E aí, agora olhando na nossa alma, Ele faz essa pergunta que fez aos seus 2 discípulos, Tiago e João: filhos do Sena, desejais participar das boas novas comigo? Que não nos esqueçamos dos nossos valores morais já adquiridos até aqui, mas aprimorar cada vez mais para levar aos demais mais conhecimentos, pois não devemos esconder tudo aquilo que já aprendemos. Devemos consolar a todos. Agradeço essa oportunidade, peço desculpa por alguma coisa e convido a todos para nós juntos elevarmos o nosso pensamento, trazendo à mente essa figura desse mestre bondoso que foi e sempre será o nosso guia.
Mestre querido, é grandiosa a nossa emoção de estarmos aqui, nesta casa de oração bendita, que traz o teu Evangelho, que traz as instruções espirituais, que renovam as nossas energias, que nos trazem um equilíbrio e que nos fortalecem para levarmos cada vez mais a nossa missão adiante. Missão essa que, se nos compararmos aos apóstolos, é pequena, mas tu sabe que é grandiosa para ti e para nós. Somos tuas ovelhas encaminhadas, mas que queremos chegar um dia a sermos teus apóstolos. Mestre Jesus, hoje pedimos, não desista de nós jamais. Não nos deixes fraquejar. Não nos deixe desistir. Que possamos trabalhar em conjunto a todos que têm dentro de si o bem e querem o progresso desse planeta. Muito obrigada por essa grande oportunidade de reencarnação e que possamos, ao chegar na pátria espiritual, ter o nosso nome escrito nos céus. Obrigada, Mestre. Obrigada, plano espiritual. Obrigada, meus irmãos, por essa manhã. Assim